na faculdade, quando a gente entra, tem sempre aquela questão, né? O jornalismo, ele é imparcial. Você tem que ser imparcial. Hoje em dia, eu não acredito muito nisso. Nessa questão da imparcialidade. O jornalismo tem mudado muito. Não é na questão de que você vai fazer com que a pessoa pense da forma com que você pensa. Nós somos seres humanos, todos nós temos opiniões aqui, independente das nossas profissões, né? Só que o papel do jornalista também, além de fazer o serviço ali, de noticiar, é fazer a sociedade pensar. Então, por exemplo, se você dá uma notícia de um crime, você não tem como ser imparcial sobre um crime. Você vai dizer, assim, que aquilo ali é um absurdo, que aquilo ali não pode acontecer, que a segurança pública tem que ser uma realidade na vida das pessoas. Então, tem notícias e notícias. A imparcialidade, você apenas noticiar o que está acontecendo e não fazer nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de reflexão, porque a sociedade precisa de ferramentas para refletir. E eu acredito muito que o jornalista ele é uma dessas ferramentas de reflexão. Então, se você tem ali um espaço, uma plataforma que você pode ajudar, auxiliar em reflexões, eu sou super a favor. Eu acho que essa questão de imparcialidade, ela é um pouco assim... Não seria mais essa palavra a ser usada. Se eu entrasse na faculdade hoje e fosse uma professora de faculdade hoje, eu não entraria com essa questão de que você tem que ser imparcial porque você é jornalista, não. Você tem que dar notícia clara, sem viés em relação ao que você acredita, mas faça o outro refletir. Pesquise, jogue dados históricos sobre aquela notícia ali, sabe? Fale de uma forma que a pessoa entenda o que está sendo realmente, o que está acontecendo, e que não seja mais uma notícia que ela só está ouvindo. Porque se você só lê ali uma notícia, só fala uma notícia, muitas vezes entra por aqui, sai por aqui, e ninguém tira nada daquilo ali. E não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente realmente cresça com o que está acontecendo na nossa sociedade. Eu concordo com esse seu ponto de vista com relação à imparcialidade, né? Só que meu ponto de vista ainda é um pouco mais radical. Eu não acredito em imparcialidade totalitária, porque não existe nenhum movimento, não existe criação de nenhuma teoria, não existe nenhuma formação de grupo sem ter um viés. É impossível. E na faculdade mesmo você aprende. Não existe. Marx tinha um pensamento, Weber tinha outro pensamento. Ambos foram criados em sociedades e situações diferentes. A própria de viés. Enviesização A criação da do informação na realidade, ele está atrelado ao seu ponto de vista. É muito fácil você colocar vários dados, como, por exemplo, Covid... pode falar. Covid... Tá. Os números, eles são tendenciosos a partir das interpretações de cada um, né? Então, se falar, olha, de 5 amigos meus, só um morreu. Logo, tem pessoas que podem interpretar esse como pouco. Mas se você olhar no montante geral, é sim mortal, sabe? Se parar para analisar. E aí a interpretação de como a pessoa vai ver essa relação é muito pessoal, porque tudo tem viés. Seja você para dar uma notícia drástica, que você, apesar de não citar a sua opinião, por exemplo, a sua tonalidade de voz, vai deixar explícito o seu ponto de vista, Sim. seja algo que não precise ser criminoso também, pode ser ideológico. Sim. Então, falar sobre imparcialidade, ainda toco no ponto de que nem na juiz é imparcial. Até porque é interpretativo, e para ser interpretativo é o que ele coloca, e o que ele coloca é o que ele vê como mundo. Então não existe imparcialidade. A gente enxerga o mundo pela nossa régua, né? Cada régua é diferente. Não Ou tem melhor, como. com cada um com uma lente diferente, né? Sim, exatamente. Então, Exatamente. não tem como ter imparcialidade. Eu também não vejo... Na verdade, eu acho impossível. Eu acho que tem graus de imparcialidade. Acho que você pode chegar muito próximo, mas como o Eduardo falou, acho impossível você ser 100% imparcial. Sim. Até porque, assim, como a gente está falando sobre imprensa, normalmente os grandes veículos veem como imparcialidade bater em todo mundo, né? De forma geral. Só que... Pelo menos a grande imprensa. Assim, A Sim. grande imprensa. Só que, assim... Inclusive, foi até uma defesa que o William Bonner tinha feito numa época, um tempo atrás, falando que, olha, o Lula não gosta da gente, o Bolsonaro não gosta da gente, então a gente é imparcial. Não é exatamente isso, porque todos eles têm algum interesse por trás e tudo o que você comunica, você acaba dizendo alguma coisa por entre linhas. Por exemplo, por que você noticiou isso, mas não noticiou aquilo? Por que nisso daqui você deu mais tempo de tela, isso daqui você deu menos tempo de tela? Sim. Por que a resposta da pessoa que está sendo acusada durante a reportagem é dada só no final? São 3 segundos, enquanto a matéria toda foi acusando a pessoa. Então, assim, eu acredito que
Aliás, até como você falou, eu também não acho que a palavra apropriada seja imparcialidade. Eu acho que a palavra mais apropriada seria transparência. Porque, por exemplo, eu acompanho veículos, por exemplo, o Mídia Ninja ou o Meteoro, que produz vídeos para o YouTube. O viés dos dois é claríssimo. Sim. Os dois são mais voltados à esquerda. E eu acho isso ok. Eu acho que é necessário você ter veículos que são voltados à esquerda, você ter veículos que são voltados à direita, desde que eles deixem claro, olha, a nossa pauta é progressista. A gente vai fazer uma defesa da pauta progressista. Vamos usar argumentos da pauta progressista. Olha, a Jovem Pan, por exemplo, ela é um veículo mais conservador. Eu acho que desde que você seja transparente com o Que público... inclusive já foi progressista. Sim. Já foi mais Já progressista. foi mais, não, já foi 100% progressista nos anos 90 ali, 2000, era extremamente progressista. É isso. A Jovem Pan até um exemplo que eu vou até um pouco além dessa questão, mas é só o exemplo por ser um veículo mais conservador. Eu acho que desde que você dê essa transparência para o seu público, né, não que você precise falar, olha, nós somos veículo esquerdo ou direito. É perceptível, é claramente perceptível nesses casos. Você dando essa transparência sobre a notícia, eu acho ok, eu acho aceitável, no caso. Hoje em dia, aqui no Brasil, em outros países, é mais factível essa questão de um veículo ser de um lado, né? Vamos dizer assim, para poder ficar um pouco mais claro. Mas aqui no Brasil ainda não. A gente pode citar alguns casos, tipo o Jovem Pan, que é um pouco mais... ela mostra um pouco mais, né, do que é, mas... outras, né, as grandes, né, as TVs abertas, vamos falar assim, elas não podem ainda, o Brasil não está preparado ainda para que elas se enquadrem em um quadrado ali. Entende? Então, assim, a gente não pode dizer que a Globo é de uma coisa, que o SBT é de outra, que a Band é de outra, que a Record é de outra. Não dá pra colocar todo mundo na mesma caixinha, não dá para né? colocar todo mundo na mesma caixinha. A gente entende, enquanto público, pessoas que têm senso crítico e que acompanham, como cada uma age em relação a essa questão da notícia. Mas elas não se colocam enquadrados ainda. Só que, assim... O mundo está mudando, o nosso país está mudando, a gente está vivendo questões políticas já de alguns anos que está fazendo com que todo mundo queira entrar em um quadrado específico, então a gente não sabe se daqui a alguns anos essa realidade vai mudar, é possível. Sim. Mas o Brasil ainda é um país conservador. Em termos gerais, em linhas gerais, ainda é um país conservador, é um país racista, a gente sabe disso, é um país com muitas questões, muito desigual, que se a gente vai para a TV aberta, que é uma das formas realmente de comunicação de massa ainda, né, que tem perdido um pouco de espaço por causa das notícias de WhatsApp e de internet, mas que ainda tem na grande massa, principalmente na população mais pobre, que é a nossa grande população, que ainda está ali influenciando o que a pessoa está consumindo em relação à notícia, esse ainda é um passo muito, muito difícil de ser dado, sabe? De você se rotular em relação a você ser uma emissora progressista, você ser uma emissora mais conservadora. Mas eu acredito que daqui a alguns anos isso fique um pouco mais claro. Se a gente vai e viaja um pouco para os Estados Unidos, as 4 emissoras de lá também, que são as principais, abertas, cada uma tem o seu viés ali, mais nítido, né? O seu lugar. Mas lá é outra história. Cultura. É outra cultura, entendeu? É outra cultura. Na nossa aqui, eu acho que isso ainda é um passo que pode ser dado, mas ainda está cedo. Eu acredito muito nessa relação de, tipo... seria legal se a gente conseguisse desvencilhar, mas é porque isso depende tanto da cultura que está inserido, né, bicho? Porque, veja bem, o que atinge massas. E para atingir massas, você não vai conseguir agradar todo mundo, querendo ou não. É verdade. E TV aberta, principalmente as grandes TVs e mais históricas que a gente conhece, que a gente já consome, já tem muita consolidação. Eu ainda acho até mais difícil ainda, hoje em dia, você ter uma TV nova. Não, muito Hoje eu difícil. acho muito difícil. A Rede TV eu acho que foi a última que tentou. Não, pô, mas tentou. Não, Tentou lá. estar. Não, ainda tá lá, mas tipo, Ela tá tentou tá no mesmo nível que outras grandes emissoras e não dá. Não. Hoje já realmente engoliu, não tem como, né? Tentar competir. E até porque também não faz mais sentido, a gente já tá na era digital. Então você pode, né?